neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Antes de que Adão conhecesse carnalmente a Eva, a serpente já a havia conhecido. E o que nasceu desse ato foi Caim. Caim foi gerado do maligno. Caim era do maligno. Vejamos o que São João disse pelo Espírito Santo a respeito de Caim. 1 João capítulo 3, versículo 12. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. Agora, ouvintes amados, nós não estamos aqui para defendermos um ponto de vista particular, mas estamos para analisarmos juntos a palavra de Deus sob a revelação do dia, sob a luz da palavra, sob a luz do Espírito Santo, para assim sermos edificados em Cristo. Ninguém cuide que o conhecimento de uma coisa como esta seja menos importante do que a salvação. Ninguém pense que o conhecimento, a revelação da semente da serpente, dessa doutrina tremenda na Bíblia Sagrada, não seja muito maior do que a cura de um câncer. Isto não pode ser discutido, porque você pode ter fraquezas. Você pode hoje irar e não deixar o sol se pôr com você irado, se pôr sob a sua ira. Não. Você pode, naturalmente, errar de uma maneira ou de outra. Mas se você crê de uma maneira errada, isto te levará a cultuar de uma maneira errada e permanecer neste culto rejeitado por Deus, porque foi justamente o que aconteceu com Caim. Então a perdição de Caim, o ódio religioso de Caim, a sua condenação não foi porque ele ficou um dia nervoso, porque ele praticou uma coisa que ele não devia praticar, no sentido social, assim, humano, mas foi por causa do seu culto sem revelação, que a semente que estava nele passou a odiar o seu irmão. Você já notou, ouvinte, de acordo com o conhecimento da história da igreja, que o ódio religioso é pior do que todos os outros? O ódio religioso é pior do que todos os demais.
Isto é, quando o ódio é causado por causa da religião. É um contraste. Desde que é religioso, então não deveria ter ódio a ponto de matar. Mas é isto que os caimitas têm feito durante todas as eras. Justamente a mesma coisa. E Jesus disse que como o pai deles faz, eles também estariam fazendo. Eles estavam fazendo. Vós sois como vosso pai, que é homicida desde o princípio. Então Caim foi gerado do maligno. Em 1 João, capítulo 3, versículo 12. O Espírito Santo em João não podia, em lugar algum, chamar Adão de o maligno. Não, quando a Bíblia diz que Adão era de Deus. Lucas 3, versículo 38. E Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Agora você vê que na genealogia de Adão não se consta Caim. Você pega a genealogia de Adão e vê se consta Caim. Não. Sete foi dado no lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Assim está escrito. E Eva disse: Deus me deu outra semente. Você não encontra Caim na genealogia de Adão. Deveria encontrá-lo. Como você tem um filho que não se encontra em sua genealogia? O que seria isto? Quem pode anular uma filiação? Ninguém. Ainda que você não registrasse aquele menino, ele, de todas as formas, por um teste de sangue, continuaria sendo seu filho. E no fundo, ele saberia que é seu filho e que você é seu pai. Você sabe que você é pai de seu filho. Agora, isto não aconteceu com Caim. Mas alguém pode perguntar: mas quantas pessoas já fizeram tantos males e já creram em doutrinas erradas sem a revelação e hoje são salvas, redimidas e postas no corpo de Cristo? Está muito bem. Não resta dúvida. Estamos de acordo. Mas esta semente apodreceu. Houve morte. Por isso Jesus disse a Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 3, ele diz de uma maneira clara: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Que nos gerou de novo. Necessário é nascer de novo. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quando se trata de uma alma predestinada pelo Senhor, esse processo acontece. Mas quando não se trata de uma alma predestinada, isto nunca acontece. Aquela pessoa nunca nasce de novo, para então ser cheia do Espírito Santo, para então ser batizada com o Espírito Santo.
é um processo natural no nascimento do Filho de Deus. É justificação pela fé, santificação e novo nascimento, para então ele ser cheio do Espírito Santo. É necessário então que seja justificado, santificado e tenha passado pelo novo nascimento, para então ser cheio do Espírito Santo. Aí então essa pessoa vem mostrar o caráter de Cristo. Mas foi justamente numa hora de teste doutrinário. Foi justamente através do culto que Deus testou a semente que estava em Caim e a que estava em Abel. Deus está olhando isto hoje ainda. Deus está assistindo todos os cultos. Deus está vendo a todos. Mas aí está o teste. A sua vida é um culto, na verdade. Mas tem uma coisa: você cultua dentro de uma linha de pensamento, você cultua a Deus de uma forma como você tem crido. E você teria que pensar, por exemplo, em 3 pessoas para adorar essas 3 pessoas. Você não pode, se você crê que Deus são 3 pessoas distintas, orar, cultuar, pensando só em Jesus, com a sua mente voltada só para Cristo. Você tem que pensar nas 3 pessoas. Mas eu pergunto, isso calharia? Isso combinaria com o resto das Escrituras? Não. Não combinaria com a revelação de Deus. Então, às vezes, uma pessoa é mais fraca do que a outra, mas crê de uma maneira correta, cultua de uma maneira correta. A coisa que mais abomina a Deus não é propriamente a sua fraqueza como homem, a sua fraqueza como mulher, porque é na fraqueza que a força de Jesus Cristo se aperfeiçoa. Mas é você dizer que está servindo a Deus contra a sua palavra, admitindo uma maneira errada em relação a Deus e achar que Deus é obrigado a ser como você pensa. Isto é falsificar a palavra. Isto é abominável diante do Senhor. E isso leva as pessoas a mostrarem o caráter que tem. Caim foi, em caráter, igual ao seu pai. Justamente igualzinho ao seu pai. E que trouxe o seu pai? Morte, um assassino. Adão nunca houvera matado. Seu desafio atrevido para Deus quando foi confrontado com Todo-Poderoso, segundo Gênesis capítulo 4, versículo 5, versículo 9, versículo 13 e 14, mostra que tem características completamente anti-humanas e parece mesmo exceder qualquer relato registrado nas Escrituras quanto a uma confrontação de Satanás contra Deus. O que diz a Bíblia? Mas para Caim e para a sua oferta não atentou Deus. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Nunca Caim poderia irar-se. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador de meu irmão? Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? Note a maneira exata em que o registro de Deus promulga os nascimentos de Caim
Abel e Sete. Você lendo em Gênesis, capítulo 3, capítulo 4, você vai encontrar isto aí. Você vai encontrar como nasceu Caim, como nasceu Abel, como nasceu Sete. No capítulo 4 você encontra. Agora, você vai encontrar nas mesmas escrituras a reação de Deus através do Filho original. E vai encontrar a reação de Satanás. Isto quer dizer, a expressão do caráter do Pai através do Filho. Jesus expressou o caráter do Pai, os pensamentos do Pai. Por isso que quando Adão conheceu a Eva, ela já estava com a semente da serpente dentro de si. O que aconteceu? Justamente o contrário com Maria. Quando José a conheceu, ela já estava com a semente do Espírito Santo, com a semente que esmagaria a cabeça da serpente. Aquela era a semente da mulher, e não a semente da serpente. A semente da serpente desse Deus, que é a tua semente, falando com a serpente, a tua semente lhe ferirá o calcanhar. E foi justamente a semente do Satanás que feriu o calcanhar de Jesus Cristo. Foi justamente a semente do diabo que crucificou a Cristo. O próprio Jesus Cristo identificou aqueles homens, aqueles líderes como filhos do diabo, como serpentes, como raça de víboras. E não tem sido outros. Não tem sido outros. Não tem sido outra semente que tem crucificado a Cristo novamente, que tem sangrado a palavra, que tem pervertido o Evangelho, que tem feito do Evangelho um meio de comércio, que tem feito do Evangelho retalhos, como retalhar os vestidos de Cristo, cada um com um pedaço por um lado. Mas aqui está de pé a recomendação e a condição única para que possamos expressar o caráter de Deus: nascer de novo. Nascer de novo, morrendo tudo que herdamos da vã maneira de viver dos nossos pais. Tendo então o quê? Um resgate real, evidente, verdadeiro, pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Resgate tal que sem o qual jamais expressaremos o caráter do nosso Pai, daquele que nos gerou de novo, daquele que nos levou a nascer de novo, daquele que fez dessa velha criatura uma nova criatura, e as coisas velhas se passaram. Aquele que pegou este homem que fazia a vontade dos pensamentos e fez dele agora seu servo, seu filho, e agora expressa o seu caráter através dele. Expressa o caráter de Cristo através desta mulher que tem passado pelo processo vivo de um novo nascimento, sendo gerados de novo pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. E o que deve ter acontecido, ou pelo menos estar acontecendo com você nesse instante, deixando cair por todos os lados tudo quanto é doutrina errada, tudo quanto é interpretação da serpente. Você vê que a serpente interpretou a palavra de Deus para Eva e com isso levou ao precipício. Mas agora você é nova criatura. Você nasceu de novo e se enche agora do Espírito Santo, que lhe dá uma fé genuína na palavra de Deus. Por isso você terá então também um culto genuíno, verdadeiro, de acordo com o de Abel. Rico de noite chegou a Jesus, a fim de saber o caminho da luz.
O mestre bem claro lhe fez entender, importa renascer, importa renascer. Ouvintes, há uma diferença na comparação que fizemos entre Maria e Eva. Quando Adão conheceu a Eva carnalmente, Eva já tinha dentro de si a semente da serpente. Quando José conheceu a Maria, ela, Maria, já havia dado à luz ao Filho de Deus, a semente de Deus, a semente divina. O Filho unigênito do Pai já havia se manifestado. Mateus capítulo 1, versículo 25. Mas o importante do assunto é que Deus não reconhece o crente que, antes de tudo, não conceba a sua semente, a sua palavra viva. Ele não reconhece aquela igreja que não tem passado pelo novo nascimento, pelo batismo do Espírito Santo. Está em tempo, está na hora. Arrependam-se todos, convertam-se à palavra original, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.